Sejam bem-vindos ao Inovativos Espaço na Band News FM para a inovação, para os exemplos de empresas que estão mudando o jogo com auxílio da tecnologia. Comigo, Alexandre Bentivoli, com o empreendedor digital Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Você pode acompanhar o Inovativos, lembrando a nossa audiência, aos domingos no rádio, do meio-dia a 1h da tarde, também no nosso aplicativo Band Play em qualquer lugar do mundo e no YouTube, no canal Band News FM em vídeo a qualquer hora do dia e da noite. Sem perder tempo, temos um convidado aqui conosco, né, Vitor? Um convidado que fundou a empresa para facilitar o atendimento por técnicos de computador. É isso mesmo, é a FindUp. Estamos aqui com o Fábio Freire, que é pernambucano lá de Recife, que tem uma história super bacana para contar para todos vocês, para inspirar outros empreendedores a iniciarem os seus negócios digitais e, mais do que isso, ganhar dinheiro com a FindUp. Para quem não sabe, a FindUp ela conecta técnicos de informática no Brasil inteiro, para fornecer essa assistência técnica para pessoas que precisam instalar alguma máquina, algum dispositivo digital dentro desses equipamentos. Mas não é só isso, o Fábio vai contar daqui a pouquinho para a gente muito mais. Só para dar alguns números, a FindUp hoje tem 13 mil técnicos de informática, de tecnologia, profissionais capacitados para atender cerca de 800 cidades pelo Brasil. E o ano passado a FindUp cresceu mais de 100%, cerca de 130%, não é isso, Fábio? É isso. Então, Fábio, para começo de conversa, conta um pouquinho da sua trajetória, principalmente ali onde você iniciou a empresa em Recife. A gente sabe que tem o Porto Digital, que é um símbolo, é um expoente ali de concentração de empresas de tecnologia, que por meio do network, do bate-papo, do conhecimento gerado ali no Porto Digital, acabam surgindo muitas empresas bacanas que migram, vão para outras cidades, para o Brasil inteiro, para o mundo. Então, Fábio, explica um pouquinho essa sua trajetória até você constituir a FindUp. Tá bom. Alexandre, obrigado pelo convite. Vitor, obrigado pelo convite. De verdade, a gente criou lá no Porto Digital, né, em Recife. É um celeiro tecnológico, né? De verdade, a gente está dentro de uma ilha que ela é cercada por pontes. Né? Eu fico brincando, se quiser prender todo mundo, derruba as pontes aqui, ninguém sai, né? Mas tem um polo tecnológico muito forte, tem muita gente boa que ajuda muito o empreendedorismo e sempre voltado para o nacional, para o global, né? Então a gente nunca está pensando só Recife, a gente está pensando o que é que a gente pode atender o Brasil e mundo, tá? E ter nascido em Recife facilitou. Né, facilitou para mim porque eu tive acesso ao Porto Digital. Isso foi muito legal. Mas a vida empreendedora, eu não nasci empreendedor, eu não fui criado para ser empreendedor, tive que me transformar em empreendedor. Então eu segui o modelo tradicional de estudar, arrumar um bom emprego e no final, né, meu último emprego como executivo, eu era gerente de TI de um grande banco, né, um banco que era mexicano que iniciou pelo Nordeste. Mas aí eu decidi, cara, eu preciso empreender, essa é a minha mudança de vida, eu acho que esse é o momento, isso era em 2008, e naquele momento eu decidi, eu tinha casado, estava 6 meses de casado, mas decidi que eu ia mudar minha vida. Né? Eu estava com 30 anos, aí você entra um pouco no conflito dos 30 anos, né? Eu preciso mudar agora. Então eu decidi fazer essa transformação, essa mudança, e comecei a empreender, né? Então o processo do empreendedorismo, você faz várias coisas, você testa várias opções, umas dão certo, outras não dão certo e você vai ajustando. E em 2014 nós tivemos a ideia de construir a FindUp. Mas por que nós tivemos a ideia de construir a FindUp? A gente tinha uma outra operação onde a gente tinha técnicos espalhados pelo país, mas para controlar esse técnico era através do telefone. Então a gente ligava, tinha um atendimento num cliente em qualquer cidade do país, a gente ligava para o técnico, perguntava se ele estava chegando, ele dizia que estava chegando, a gente entrava em contato com o cliente, e o cliente disse que ele não estava lá. E a gente disse, poxa, como é que a gente faz para poder conseguir acompanhar esse técnico até o ponto de atendimento? Como é que a gente faz para garantir que ele está chegando lá e que a gente passe uma informação real para o nosso cliente? Naquele momento só tinha alguns benchmarks, né? Tava o Uber começando em São Francisco, o EasyTax começando aqui no Brasil, e a gente começou a estudar. Poxa, eu acho que faz sentido
vamos agora pensar como que a gente faz um aplicativo para poder controlar esse técnico. Então, o técnico, hoje ele tem um aplicativo como se fosse um motorista de um software de entrega ou de um motorista de táxi. Então, ele recebe a demanda através do aplicativo. E estar no Porto Digital nos facilitou porque polo tecnológico. Então, todos esses benchmarks que eu ia buscar no mundo, eu levava lá para algumas pessoas do Porto e a gente discutia. Né? Então, dentro de alguns programas internos que a gente participou, a gente conseguiu sair com o primeiro MVP, com a primeira ideia do FindUp. Né? E a primeira versão, o FindUp foi lançado em maio de 2015. Né? Então, foi super interessante. Então, essa foi um pouco da trajetória até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então você entende que a principal vantagem dessa digitalização de todo esse processo acabou sendo a velocidade, a agilidade de atendimento para os clientes? Cara, tem várias coisas, né? No processo da gente, o cliente, quando ele abre uma solicitação, eu quero um técnico que ele vá na minha filial da minha empresa em Roraima. Então, quando ele abre a solicitação, então dentro de alguns minutos um técnico aceita. Quando o técnico aceita, ele vê a foto do técnico, vê a avaliação do técnico, ele vê o telefone do técnico e ele vê o técnico se deslocando até o ponto de atendimento. Antes, no modelo tradicional desse tipo de serviço, ele precisava ficar ligando para saber se o técnico ia chegar. Agora não mais. Ele entra na web, está lá, a vida dele está muito mais facilitada. E ele compartilha os dados daquele atendimento com o usuário que vai receber o técnico lá. Então você tem segurança. Porque chega a pessoa que realmente foi contratada para fazer aquele serviço. E a gente escuta bastante falar no déficit de profissionais de tecnologia, né? Dados da Associação Brasileira de Tecnologia da Informação dão conta que até 2025 a gente vai ter um déficit de 800 mil profissionais no Brasil. Mas não é a realidade, pelo visto, o que se passa na FindUp. Vocês veem algum problema em cadastrar esses profissionais, esses técnicos de informática que vão dar assistência a esses equipamentos ou não? Não, a gente não vê esse problema na nossa base de técnicos. Eles passam por um processo bem criterioso para poder serem ativados técnicos da FindUp. Então tem um processo de checagem de segurança, comprovação de documentos, eles fazem prova e etc. para depois ser liberado. Mas a gente só libera se a cidade tiver necessidade. Então, se naquela cidade eu preciso liberar 100, eu vou liberar 100, eu não vou liberar 150, porque senão eu vou ter que ficar 50 que vai ficar angustiado porque não recebe demanda. Né? Ele não paga nada para estar na nossa plataforma, mas a gente quer dar renda para ele. O propósito da FindUp é diminuir a desigualdade do Brasil gerando renda para técnicos. Foi a forma que a gente encontrou de ajudar na sociedade. Então, se eu não estiver gerando renda para ele, eu não estou fazendo o meu papel. Tá? Então é por isso. Eu posso ter mais técnicos cadastrados na minha plataforma do que técnicos ativos. Mas é exatamente para poder fazer esse balanceamento de carga. Né? Então eu vou passar... São Paulo está crescendo a demanda, então abre-se mais a quantidade de técnicos, porque eles vão conseguir ganhar grana e vão ficar satisfeitos. Então, um técnico que tem uma renda recorrente, que ele está satisfeito com a plataforma, ele atende melhor o nosso cliente. Né? E aí é um círculo virtuoso que a gente cria. Quanto melhor ele atende, mais o cliente nos contrata. E mais a gente gera renda para técnicos. Então esse círculo, né, ele se retroalimenta todos os dias, isso é super bacana. Agora há pouco a gente falava sobre a trajetória da FindUp, a sua trajetória como empreendedor, e eu queria saber, a FindUp é uma empresa que acabou sendo mais voltada ao atendimento de pessoas físicas ou seguiu o caminho mais de pessoas jurídicas, de empresas? Tá. A gente iniciou nossa operação com clientes pessoa física, né, mas com o decorrer do tempo, que a gente chama como modelo startup, a gente pivotou o modelo de negócio. A gente direcionou para a pessoa jurídica e hoje nós somos 100% pessoa jurídica. Quem é o perfil do cliente da FindUp? São empresas do varejo brasileiro, de roupa, por exemplo. Você tem lojas espalhadas pelos shoppings do Brasil. Então esse é um cara que precisa contratar a FindUp porque quebrou um computador, através da central dele, ele aciona e o técnico chega lá na ponta para resolver o problema dele. Então, quanto mais capilarizadas essas empresas forem, mais elas têm necessidade de utilizar os técnicos da FindUp, porque é muito caro para eles ter técnico próprio. Então imagina, né? Você tem 5 lojas em Recife, uma em Natal, uma em São Paulo. Como é que você vai fazer para direcionar essas pessoas? Então é muito mais fácil você usar uma solução como a FindUp, que em 3 horas o técnico chega lá para resolver o problema. Tá? Então é muito voltado para o cliente empresarial. E pensando no futuro que nos cerca, que já estamos vivendo, de máquinas conectadas, não só computadores, mas
máquinas que ou ofertam algum tipo de alimento, como essas, latinhas de refrigerante, alimentos, ou mesmo geladeiras conectadas com a internet das coisas, que está batendo aqui na nossa porta, a depender do avanço do 5G no país. Todos esses equipamentos, de certa forma, tem um computador embutido ali. Então, há uma oportunidade também de assistência para esses equipamentos. A FindUp vai nesse caminho ou não? Ou vai concentrar no atendimento ao computador hoje, aquele computador pessoal, notebook, aquele de mesa? Então, super bacana essa pergunta, eu acho que tem um potencial imenso. A gente, no meio do ano passado, a gente já deu uma mudada grande no modelo de negócio. Hoje nós somos reconhecidos como a principal empresa de field service, então o técnico de campo que vai até lá. Então, no meio do ano passado, nós mudamos e passamos a atender remotamente também. Então, utilizando também a nossa economia de compartilhamento, a gente habilitou técnicos para poder fazer atendimento remoto. Então, da sua casa, o técnico consegue atender nossos clientes, com todo o processo de segurança, são homologados também pelo cliente para poder fazer esse tipo de atendimento. E mais legal, a gente tem a possibilidade de ter cadeirantes atendendo o FindUp. Então, né, ele não consegue se locomover para fazer um atendimento de campo, atende de casa, sentado no conforto do seu computador, da sua cadeira, e está lá fazendo atendimento. Isso é super legal. E aí, olhando para o futuro, Vitor, quando a gente fala de IoT, 5G, dispositivos conectados, isso é uma explosão. Isso é uma explosão no Brasil e no mundo, né? A gente está desenvolvendo tecnologias muito baseadas em machine learning, big data, tá? Porque a gente está acumulando muita informação. Então, um técnico da FindUp, quando vai fazer um atendimento de um dispositivo espalhado pelo país dos nossos clientes, ele já cadastra aquele dispositivo no nosso aplicativo, que vai para o nosso big data. Então, hoje eu sei que o computador daquele cliente é um sistema operacional tal, da marca tal. Então, quando o técnico fazer um novo atendimento para esse computador, ele já correlaciona as informações. Então, ele já diz qual foi o problema e qual foi a solução. Então, no terceiro atendimento, a gente já vai dizer para ele, ó, o computador tal vai dar um problema X em tanto tempo. E passa a dizer isso para o cliente, que até então não tinha essa informação. Isso, imagina, Vitor, diversos dispositivos conectados no Brasil inteiro. Né? O agronegócio, por exemplo, com o agronegócio você tem um monte de novos dispositivos conectados, vários sensores. Como que faz para controlar tudo isso? Como que faz para dar suporte a tudo isso? Então, a nossa rede de técnicos, né, que está espalhada pelo país, ela consegue muito fácil fazer esse tipo de atendimento. E para isso, aí você pode perguntar, poxa, mas como que capacita esses caras para fazer isso? Né? Como que esses caras vão entender? Porque cada cliente tem uma tecnologia diferente. A gente criou o FindUp Academy, que aí é uma plataforma de treinamento desses técnicos. Então, o técnico ele passa por uma trilha de treinamento para poder suportar aquele tipo de dispositivo novo que já chegou ou que vai chegar. Você falava dessa ferramenta de machine learning para saber se os computadores vão dar problema lá na frente, para prever como será isso. Eu fico imaginando o quanto isso não é uma mão à roda para as empresas, né, que acabam lidando com um número maior de máquinas, muito maior, um volume gigantesco e acabam impactando no planejamento financeiro, todo o planejamento da empresa. Então, eu imagino que isso seja realmente uma ajuda em tanto para as empresas. Eu queria falar com você falou agora há pouco sobre atendimento remoto e a gente tem falado aqui bastante no Inovativos de algumas adaptações que as empresas têm feito nesses tempos de coronavírus, né? Não tem muito como fugir do assunto da pandemia. Eu ia te perguntar como garantir a proteção das duas partes, tanto de quem é atendido quanto de quem vai atender nessa época de pandemia, e imagino que muito disso passe por esse atendimento remoto que vocês passaram a fazer, né? Essa é uma pergunta super, super legal. Para cada cliente, a gente ativa uma quantidade determinada de técnicos. E aí o nosso algoritmo, quando vai fazer um atendimento para aquele cliente, só manda para aqueles técnicos a demanda. Esse técnico já foi homologado pelo nosso cliente, já foi aprovado e a gente tem toda a rastreabilidade desse atendimento. Então, com isso, a gente consegue manter uma segurança muito forte. E o atendimento remoto também trouxe um novo tipo de cliente para a gente que não tinha. Antes, do field service, a gente atendia localmente. O nosso cliente eram empresas muito capilarizadas, que estavam espalhadas pelo país. Com remoto, você pega uma grande indústria ou algum outro tipo de negócio que mandou o pessoal trabalhar de casa. Então, como que você vai resolver o problema dessa pessoa que está trabalhando de casa? Entende? Então, com a nossa ferramenta, eu só chega na plataforma, escolher o endereço que ele vai fazer o atendimento e o técnico chega até a casa da pessoa para resolver um problema de computador, para resolver um problema da Wi-Fi que está sem funcionar, porque ele não está conseguindo fazer a videoconferência. Então, isso facilita muito também e ajuda na produtividade do pessoal.
E Fábio, a gente falou bastante de soluções aqui, voltados a técnicos de informática que podem gerar renda e também empresas que podem ser beneficiadas por esse serviço de atendimento a essas máquinas. Vamos falar um pouquinho agora de problema, de dores que você deve ter passado aí para chegar nesse estágio atual oferecendo essa solução. Desde o momento que você criou a FindUp até o exato momento, tem alguma coisa que vocês precisaram ajustar, alguma coisa que deu errado, algo que você consiga passar para o nosso ouvinte, para o público que está nos assistindo aqui nas redes sociais, um pouco desse conhecimento para eles também não errarem? A gente teve um monte, né? Foram diversos erros e acertos, né? Infelizmente, a gente precisa errar para poder acertar na sequência, né? Mas o importante de uma startup, coisa importante para todo mundo entender é que você tem que agir rápido. Então, você tem que fazer a transformação rápido, né? Então, desde a questão da homologação do técnico, pô, como que a gente vai garantir a segurança desse cara? Então, é um processo que a gente também aprendeu muito. Hoje a gente tem uma parceria com a companhia que eu coloco os dados do técnico e me dá toda a informação. Então, com isso eu consigo ter uma segurança que aquele técnico que vai fazer o atendimento na empresa de alguém é realmente o cara que está se cadastrando. Então, isso é uma coisa que a gente também aprendeu no processo. Uma outra coisa que a gente aprendeu no processo é nessa construção dos dados, do nosso grande Big Data, porque isso é um ativo muito grande para qualquer companhia, né? Então, eu tenho problemas e soluções. Como que eu faço para poder concatenar essas informações para que ela me dê uma informação preditiva? Mas são coisas também que você vai aprendendo e que vai se transformando durante o processo de concepção do negócio, né? Então, o que eu digo para todo mundo é o seguinte: a FindUp de hoje é diferente da FindUp de amanhã, né? Porque é um processo de aprendizagem contínua. Então a gente tem um processo de transformação, é um ambiente totalmente vivo. Eu queria saber de você, Fábio, quais que são os próximos passos de vocês da FindUp? Vejo que vocês já estão presentes em mais de 800 cidades. Para onde crescer a partir daí? Tem muito que crescer. O Brasil é muito grande, tem um potencial imenso de crescimento. Então, a gente agora, a partir do momento que a gente começou a mudar e passa a atender aquele device, aquele IoT, aquele dispositivo conectado, a gente agora faz o ciclo inteiro. Então, imagina uma companhia que, de repente, decidiu que vai trocar todos os Wi-Fi das suas filiais. Então, fecha um projeto com a FindUp vai lá fazer a implantação daquele Wi-Fi. Depois, cadastra aquele dado daquele device. Depois ele vai lá e dá um suporte àquele device. Então, dentro do ciclo de vida, vai ter um momento que aquele device vai ficar antigo, obsoleto e vai precisar ser retirado. E a gente também faz isso. Desde até o descarte, parcerias com ONGs para poder fazer aquele descarte daquele equipamento. Então, a gente ajuda também dentro do ecossistema, porque aquilo ali geralmente ia para um lixo, ia para um descarte que não deveria, né, um descarte incorreto. Então, a gente passa a dar um descarte correto. Então, você passa a trabalhar todo o ciclo de vida de um dispositivo, né? E isso. E um outro ponto que é um ponto super interessante é o tratamento dos dados, né? Para ser preditivo. Eu quero que o cliente saiba que vai quebrar. Ou melhor, eu quero que ele saiba que foi solucionado um problema que ele nem sabia que existia. Uhum. Como que ele faz para ele esquecer o suporte de TI? Eu quero que ele esqueça o suporte de TI. Eu não quero que ele ligue para ninguém. Eu quero que ele tenha problema. Eu vou chegar para ele e solucionei. Solucionou o quê? Aquele problema que deu lá. Mas que problema? Eu nem sabia. Pois é isso. É justamente isso. Aliás, a gente soube aqui pela sua jornada de empreendedorismo que você passou a testar uma série de soluções até chegar no produto final da FindUp, isso com apenas o faturamento da empresa, usando como válvula de crescimento da empresa. Então, diferentemente de outras startups que comumente recebem altos investimentos logo nos primeiros anos de existência e passam a fazer esse crescimento. O de vocês foi bastante orgânico. Fala um pouco mais para a gente sobre esses possíveis investimentos, se vocês estão olhando para isso e se a meta de vocês é justamente ampliar e sair do Brasil, que é também um movimento muito interessante de empresas brasileiras ganharem essa capilaridade mundial. Tá? Não tem, na minha opinião, não tem certo nem errado de você receber muita captação no início ou receber numa fase mais avançada. A gente recebeu o investimento anjo em 2016, super validou o nosso negócio e até 2020 a gente cresceu de forma orgânica.
Em 2020 a gente recebeu uma nova captação de um fundo grande aqui do Brasil, que é super interessante, mas o mais importante do que o dinheiro de uma captação é como que esse fundo ajuda você a crescer. Eu fico comentando com todo mundo que nossos investidores, eles são mais nossos mentores do que nossos investidores, porque quem gostava de jogar videogame, né, sabe que tinha alguns momentos do videogame você tinha que descobrir uma porta secreta. E aquela porta secreta ia te fazer ir para o outro estágio. Né? Então, o mentor, ele ajuda a descobrir as portas secretas, né, que vão te ajudar a ir para a próxima fase do game. Né? Então, é nesse processo. A gente está na fase de crescimento. Né? Nós crescemos, como você falou, mais de 133% ano passado. Esse ano a gente vai dobrar novamente. Né? Nossa meta é dobrar novamente. Ainda crescendo no Brasil, tá? Estamos com um processo de captação aberto, vamos começar agora nos próximos meses a fazer uma nova rodada de investimento, mas para que esse crescimento ele seja muito mais sustentável, né? Tem uma base muito grande de crescimento. A gente não quer criar uma companhia para que ela morra amanhã. A gente quer criar uma companhia que ela cresça e seja perene, que de fato ajude os clientes, até porque o nosso cliente ele precisa da gente. Eu não posso permitir que a empresa pare na metade do caminho. Então, por isso a gente constrói uma estrutura muito sólida de crescimento. E a gente vários clientes atuais nos perguntam, pessoal, eu preciso de um atendimento fora do Brasil. Outro dia um cliente me procurou, Fábio, eu preciso na Austrália. Eu disse, bicho, eu não tenho um técnico na Austrália ainda. Olha o atendimento remoto aí. O atendimento remoto eu consigo, mas o técnico local ainda não, mas a gente chega lá. Queria saber de você, até com uma espécie de provocação, assim, quem que você enxerga como os concorrentes da FindUp hoje? Porque eu imagino que sejam as empresas que ainda mantenham um setor de TI internalizado, né? Gente que ainda tem esse departamento de informática para atender aos problemas. E como convencer essas empresas a abandonarem esse setor e terem de uma forma mais enxuta o atendimento da FindUp? Para o modelo de negócio da gente... sempre existe uma certa terceirização para esse tipo de serviço do técnico, né? Quer seja remoto, quer seja presencial, que sempre foi feita por empresas tradicionais do mercado de tecnologia. Né? O que a gente está fazendo é uma grande mudança nesse mindset para que o cliente entenda que a gente consegue entregar mais rápido, é mais eficiente, é mais barato. Né? E tem todo um trabalho de conscientização do cliente para que ele entenda o seguinte, cara, de verdade, não faz mais sentido eu contratar esse modelo. Eu preciso contratar esse novo modelo, que é um modelo que vai de fato me ajudar a ter uma gestão mais eficiente, mais rápida, que vai me dar informações preditivas, né? Então, esse é o grande shift que está sendo feito no mercado. Tudo passa por dados, né, Fábio? Hoje em dia, a empresa que quer se posicionar dentro dessa nova era digital precisa começar com o dado, mas não é só apenas ter o dado, né? Você precisa tirar conhecimento dele. Então, você tem que tratar esse dado com muito carinho para que ele te diga para onde você deve direcionar. Aliás, muito do que a gente vê de inovação no Brasil e no mundo não deriva propriamente de alguma ideia, mas sim insights que saem dos próprios dados, né? E esse é um processo de inovação bastante aplicado e a gente espera que outras empresas também apliquem e se inspirem no modelo de vocês, que é um modelo que vem crescendo e dando oportunidade para mais pessoas, né? Então, se de uma forma muito mais rápida, em 3 horas, eu acesso um técnico, aquele técnico está habilitado a resolver o meu problema e, de certa forma, eu consigo também, do ponto de vista de empresa, né, que eu estou com os meus colaboradores, por exemplo, com aquelas máquinas a economizar, eu estou no melhor dos cenários, porque eu estou ajudando mais pessoas a gerar renda de um lado e também as empresas do outro lado economizando. Mas, Fábio, para além desse segmento ali de assistência de equipamentos, vocês pensam também em agregar outro tipo de profissional de TI, por exemplo, desenvolvedores de software e outros tantos que também as empresas e as pessoas também solicitam? Isso é uma pergunta super interessante, Vitor. Durante o nosso período, né, de empreendedorismo, a gente recebe várias provocações, né? E as provocações, você já tem uma rede de clientes, por que vocês também não fazem instalação de ar-condicionado, por exemplo? Por que você não faz? Vende muita coisa. E aí a gente decidiu, eu e meus 2 sócios, né, nós somos 3 fundadores da companhia, que a gente ia ter um hiperfoco muito grande. Cara, a gente é bom nisso. A gente é muito bom nisso.
Por que a gente tem que abrir outras coisas que a gente não é bom, né, que a gente não consegue controlar? Então a gente tem um foco muito grande no técnico de informática, tá? Que a gente consegue, inclusive, prever um movimento de atendimento. Eu sei o que é que o técnico precisa, quais são as ferramentas que ele precisa para poder fazer um serviço bem feito. Então, a gente não olha para outros tipos de serviço, não está no roadmap nem médio, nem curto, nem médio, nem longo prazo, né? Agora, amanhã, né, como eu falei, o processo de transformação de uma startup, ela é viva, né? Então, pode ser que em algum momento faça sentido para o nosso negócio entrar nesse novo mercado. E falando de dado, Vitor, você comentou sobre dado, né? A gente tem uma área de data science na empresa. Cara, não adianta você ter um monte de dado e você não analisar a verdade. Você vai fazer o que com aquilo, né? Então a gente analisa, a gente cruza, a gente gera soluções, gera insight. Então a gente tem um machine learning que ele está aprendendo com aqueles dados. Mas ele só consegue aprender se a gente colocar gatilhos. Né? Então a gente gera um monte de gatilhos para que a informação seja preditiva. Ela não vai ser preditiva do nada, né? Ela precisa ser trabalhada e estudada, né? Para que o robô entenda tudo aquilo. E então a gente investe muito em data science dentro da companhia. Queria agradecer a disponibilidade, a atenção do sócio fundador da FindUp, Fábio Freire, que conversou com a gente aqui nessa edição do Inovativos. Queria desejar também um bom 2022 para você, começo de ano, e um bom 2022 para a FindUp também. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. E a gente volta na semana que vem. Encontro marcado, hein, Vitor? É isso aí. Até lá.